E agora nós vamos dar sequência. Vamos entender que essa é uma canja para quem não foi e é a última ministração para quem foi. Pergunta para quem está do seu lado assim, está preparado? Está preparado, vaso? Está preparado, vaso? Dado para não ser arrebatado, hein? Repete comigo assim, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Essa é a sua vez, essa é a sua hora. Deus está movendo o seu espírito na direção de favorecê-lo, abençoá-lo, guardá-lo, protegê-lo, curá-lo, prosperá-lo. Olha só quanta bênção de Deus para nós. Quantas bênçãos? Repete comigo assim, todas as bênçãos de Deus são minhas em Cristo Jesus. Me ajuda então e profetiza. Cadê a voz do profeta? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, todas as bênçãos. Diga isso para alguém, todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz são suas. Isso. Glória a Deus, aleluia. Dá um tapinha na mão dessa pessoa e diga assim, abençoado. Abençoado. Glória a Deus, quantos abençoados, maravilha de Deus nessa noite. Irmãos, observe isso, olha para cá. As promessas de Deus são inesgotáveis em Cristo. As promessas de Deus são inesgotáveis em Cristo. Por isso Jesus disse assim, quem tem sede vem a mim e... Essa fonte não se esgota. É uma fonte de bênção, é uma fonte do Espírito Santo, é uma fonte de promessa. Ela não vai se esgotar. E eu quero dizer para você que a fonte existe. Ela nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir. Mas o que eu estou lhe dizendo é que chegou a hora. Chegou a hora de você beber dessa fonte. Chegou a hora de você desfrutar dessa bênção. Chegou a hora de você, pela fé, assumir, tomar posse daquilo que é seu por herança. Diga, eu quero. Sabe, porque tem promessa. Existe uma terra prometida que a gente conhece desde criancinha, que ouviu quem fez catecismo, quem estudou em escola religiosa, quem fazia parte da escola bíblica dominical. Existe uma promessa de uma terra prometida, e essa promessa diz respeito aos filhos de Israel. E é uma promessa literal. Eles lutam e eles brigam pela conquista da terra até hoje. O território deles lá, a briga com Hamas, a briga, enfim, com palestinos e toda aquela situação. Mas para a igreja, diga assim, para mim, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos privilegiados. Há um privilégio extraordinário em ser igreja de Jesus. Você é igreja de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a promessa para nós não é de uma terra física necessariamente. Você pode conquistar sua casa, seu apartamento, você pode conquistar sua fazenda, você pode conquistar aquilo que você sonha, mas a promessa de Deus para nós, ela é espiritual. Espiritual, diga espiritual. Isso, é uma promessa superior. Por quê? Porque ela está baseada numa aliança superior. Essa aliança é superior porque ela não depende de você. Aliás, a única parte que você entra nesse negócio é com a boa fé. Diga fé. Mais nada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Está tudo preparado, está tudo pronto, está tudo certo, tudo ok. É só desfrutar dessa bênção. Essa é a bênção da igreja, uma bênção superior. Agora, apesar dessas bênçãos estarem disponíveis, é preciso que cada um de nós diga assim, eu. É preciso então que você tome posse dela. Essa palavra tomar posse, às vezes ela ficou meio estigmatizada como um dialeto gospel, mas ela é a mais pura verdade, é tomar posse, é possuir a herança, é pegar aquilo que te pertence. Algumas coisas acontecem, uma delas é que nós achamos que não é nosso direito, mas você precisa conhecer Jesus e a graça de Cristo. A outra é você achar que não merece, porque você não é bom o suficiente.
E eu quero concordar com você. Você de fato não é bom o suficiente. Lamento dizer isso. Eu tenho certeza que a pessoa que está do seu lado concorda comigo. Diga para essa pessoa assim: você não é bom o suficiente. Mas nós não conquistamos a bênção. A bênção já foi conquistada para nós. Nós herdamos a bênção. Sabe, não é uma conquista, não é baseada no seu mérito, é baseada no mérito de Jesus. Ele pagou o preço, Ele conquistou. E você, diga: eu sou herdeiro dessa promessa. Repete comigo: tem muita terra para ser conquistada. Hebreus capítulo 4, versículo 3, ilustra isso quando diz assim o autor: pois nós os que cremos. Tem alguém que crê aqui? Amém. Eu estou falando de crer em Cristo, tá? Tem alguém que crê aqui? Amém. Então nós os que cremos, entramos no descanso do Senhor, entramos no seu descanso. Quanto aos demais, quem são os demais? Aqueles que não creem. Então quem crê entra no... O que é descansar? É botar a perninha para cima? No reencontro eu falei isso, né? Descansar é trabalhar, é agir, é se mover debaixo da direção do Espírito Santo. Crendo. Fazendo o quê? Crendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. É descanso. Você descansa quando você sabe que Deus é fiel. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus não é fiel para você, apesar dos adesivos dos carros estarem escrito Deus é fiel. Apesar da torcida do Corinthians dizer que Deus é crente porque Ele faz parte da fiel. Não, Deus é fiel à palavra dEle. Deus é fiel a quê? Isso, se você procurar lá no YouTube, eu tenho uma palavra, uma mensagem inteira sobre isso. Deus é fiel à palavra dEle. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir a palavra dEle. Mas se essa palavra é uma promessa para você, quem é que vai se beneficiar com isso? Ah, é você, diga: sou eu. Deus te acha lindo. É Deus, tá? Deus, Ele te acha lindo. Ele acha você maravilhoso. Acha você cheiroso. Deus é bom. Quanto aos demais, ou seja, aqueles que não creem, Deus diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Está tudo pronto. Só que uns vão herdar e outros não. Quem são os herdeiros? Aqueles que... E quem vai deixar de herdar? Aqueles que creem. Percebeu que tudo é uma questão de fé? Tudo é uma questão de confiar. Diante de Deus, tudo é uma questão de fé naquilo que Ele diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você veio até aqui nessa noite e Deus vai aquecer o seu coração com uma palavra de vida, com uma palavra de fé que vai mudar a sua história. Sabe, coisas, crises, dificuldades, Deus está mudando a história da sua vida nessa noite. Não é amanhã, é hoje. Oh, meu Deus. Glória a Deus. E eu queria falar sobre isso no livro de Josué, no capítulo 13, no versículo 1. Então, Josué 13, 1 diz assim: Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Essa palavra, ela é profunda. Outro dia eu ministrei um pedacinho aqui, falando a respeito de oferta, mas essa palavra é muito mais profunda do que oferta. Josué era o homem escolhido de Deus para substituir Moisés e entrar na terra da promessa, guerrear por aquela terra e tomar posse dela. Entrar e tomar posse, expulsar os inimigos, tomar posse da terra e se estabelecer nela. Josué foi o homem encarregado para isso. E Josué dedicou grande parte da sua vida a essa jornada de conquista da terra da promessa. Mas Josué envelheceu, e Deus um dia disse para ele: Josué, você está ficando idoso, você está ficando velho, e ainda tem muita terra para ser conquistada. Eu queria trazer essa palavra para o sentido espiritual, porque, como eu disse para você, a terra que Josué trabalhou lá é uma terra física, que está em disputa até hoje. Mas a terra que nós temos para conquistar, o território que nós temos para conquistar é um território espiritual. Ele vem de Deus para você. E às vezes a gente está perdendo oportunidade. Perdendo o quê?
Pois é, nós não podemos perder a oportunidade. As conquistas hoje, as conquistas de hoje, nós precisamos estabelecê-las, tomar posse delas. Conquistas como, por exemplo, coisas espirituais, bênçãos espirituais, revelação espiritual. Assim, muitas pessoas no reencontro tiveram grandes conquistas espirituais nesses 3 dias, porque eles tomaram posse da terra. Mas eu falo também de conquistas físicas, de cura para o corpo. Jesus verdadeiramente levou sobre si a sua enfermidade. Então existe uma promessa de cura para o seu corpo, existe uma promessa de provisão e de prosperidade para a sua vida, existe uma promessa de restauração familiar para você. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você, diga eu, e a minha casa. Tem muitas promessas, e em cada uma dessas promessas nós sabemos que da parte de Deus, em Cristo nós temos o sim. Só precisa acreditar e tomar posse de tudo isso. Tome posse, diga para a pessoa que está ao seu lado: tome posse. Há quanto tempo você está na presença de Deus? Há quanto tempo você faz parte de uma igreja? Há quanto tempo você ouve essa palavra? Eu quero lhe dizer uma coisa: você está ficando velho e ainda tem muita terra para ser conquistada na sua vida. Você está ficando velho, e às vezes não é velho de idade, mas está se desgastando, está cansando, não está entrando no descanso, está vivendo aflito, está vivendo ansioso, nervoso, estressado. E a palavra de Deus para você hoje: tem muita terra para você conquistar, essa terra já é sua, você não precisa continuar vivendo assim, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Diz: eu creio. Se você crê, essa noite é noite da sua conquista, é noite da sua história mudar, é noite da sua vida ser transformada, é noite de Deus fazer um mover extraordinário na sua vida, no seu coração e na sua família. Qual o seu nome? Diga seu nome para mim. Assim diz o Senhor. Diga o seu nome. Ainda há muita terra para ser conquistada, ainda há muita terra para ser conquistada, sabe? Talvez você esteja satisfeito, você tem uma boa família, tem uma boa casa, tem um bom emprego, tem a sua empresa, mas eu quero dizer que Deus sonhou com mais, e Ele tem para você muito mais. Repete comigo: muito mais do que você é capaz de pedir. Diga: pedir, pensar ou imaginar. Os maiores sonhos da sua vida não são e nem se comparam em tamanho, em proporção, em grandiosidade ao sonho que Deus sonhou para você. Por isso que a Bíblia diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, antes coloque sobre Ele, sobre Jesus, a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos creem nisso? Que Ele tem cuidado? Que Ele tem cuidado de você. Para Abraão Ele disse assim: eu sou o teu escudo. Eu sou o seu escudo. Para Moisés Ele disse: eu sou a sua fortaleza. Sabe, Deus é escudo, Deus é fortaleza, Deus é aquele que vai à sua frente, Deus é aquele que está na sua retaguarda. Ele cuida e Ele guarda você. Tem muita terra para ser conquistada. Vamos caminhar um pouquinho. Essa conquista que Josué deixou, ou seja, que ele não conseguiria mais fazer, porque ele já não tinha mais tempo, a idade já tinha avançada. Diz assim: a conquista de Deus ela é tão grande, que ela pode ser dividida. Então Josué era o governante, ele era o líder daquele povo, e Deus deu uma ordem a ele para que essa conquista, que ele não conseguiu ainda, fosse dividida entre as tribos. Diga: tribos. No Brasil nós temos estados, lá em Israel eles tinham tribos. Na igreja nós somos o projeto Betel, mas nós temos células. Temos o quê? Então, assim como a conquista para Israel era tão grande que precisou ser dividida entre as tribos, a conquista para essa igreja é tão grande que precisa ser distribuída entre cada célula dessa igreja. Deus vai fazer crescer, vai fazer prosperar, vai aumentar, vai fazer abundar em graça, em glória, em unção, em poder e em mover. Líder de célula, levanta a sua mão direita comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Direita, levanta a sua mão direita em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que nessa semana, quando? Na reunião da sua célula, haverá batismo no Espírito Santo, haverá cura e libertação, haverá palavra profética, vida de Deus, territórios conquistados. Quem crê nisso diz amém. Amém. Tem algum discípulo de célula aqui? Diz: eu creio. Essa bênção é para você. Essa bênção é para a sua tribo. Sabe, Deus é uma fonte inesgotável de promessas e de bênçãos. E sabe, assim, é tanta bênção, é tanta quantidade de bênção,
que nós não precisamos ficar preocupados que vai acabar. Será que Deus deu a bênção toda para o irmão? Vira para o seu irmão e diz assim: não estou preocupado. Quero que você receba tudo. Porque Deus também tem tudo para dar para mim. Isso é maravilhoso a gente saber disso. A promessa de Deus, ela é inesgotável. E não precisa ter inveja. Ele tem tanto que tem muito para dar para você, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu filho, para a sua célula, para outra célula, para essa igreja, para outra igreja ali, para todas elas. É a abundância de Deus, diga, abundância de Deus, que está sendo derramada. Então existe uma unção de Deus, da promessa de Deus distribuída sobre todo o povo, e esse é o tempo. Naquela época as tribos se dividiram, eram 12 tribos de Israel, e elas precisavam dar continuidade à posse da terra. O que eles tinham que fazer? Continuar conquistando. Tinha muito território, e Deus ali enumerava o território. Você pode ler lá em Josué 13, mas eu quero falar disso espiritualmente. Tem muito território para nós conquistarmos ainda, sabe? A igreja como todo, ela não consegue chegar em todos os lugares, mas você consegue, a sua célula consegue. Essa tribo vai avançar, vai conquistar território, vai ser abençoada e vai abençoar todo o povo em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 13, versículos de 6 a 8 diz assim: Deus diz assim: eu mesmo. Quem diz isso? O Senhor. Diga Deus. Então Deus diz assim: eu mesmo. O que ele ia fazer? Eu mesmo expulsarei esses povos da terra. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra. O que você precisa conquistar? A terra da promessa. E a promessa de Deus para a sua vida é que Ele mesmo vai expulsar esses povos da sua frente. Ele está limpando o caminho, Ele está abençoando a sua vida, Ele está abençoando a sua casa. Então continua o versículo dizendo: não deixem, portanto, de dar essa terra a Israel. Ele diz para Josué: divide a terra, dá a terra para Israel, fala dessa herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Rúben e de Gade já haviam recebido a sua porção da terra como herança ao leste do Jordão, designadas para eles por Moisés. Sabe, nós como despenseiros, nós estamos ofertando, nós estamos abrindo a despensa de Deus e dizendo que tem muita terra para você conquistar ainda. Que terra é essa? Vou repetir: cada uma promessa que você consiga garimpar da Bíblia e receber ela no seu coração, é uma promessa de Deus para a sua vida. É uma terra para ser conquistada. A primeira terra é a salvação. Cada um no seu quadrado. Todos já conquistamos a salvação, mas tem muito mais terra para ser conquistada. Deus não morreu, Jesus não morreu na cruz só para você ser salvo do inferno. Morreu para você dar mais um passo. Sabe, o pisar é tomar posse. A situação de posse é você pisar na terra. Por isso a Bíblia diz assim: toda a terra onde você pisar, eu darei ela para você e para a sua descendência, porque você está tomando posse daquilo. Então, se você já tem a salvação em Cristo Jesus, esse é o dia, essa é a hora de você tomar posse de uma outra terra, de um outro território. Quem sabe você deseja ser cheio do Espírito Santo, então isso é uma outra posse: ser batizado no Espírito Santo, receber da glória de Deus, receber da unção de Deus. Pessoas estão doentes, existe muito território para ser conquistado. A cura, a saúde do seu corpo é um outro território. Ah, pastor, mas eu não aceitei Jesus ainda. Então hoje é o dia de você ter a posse dessa terra. Você vai ter o seu lugar para morar eternamente no céu. Mas não é só isso. Depois disso, ainda vai ter muita terra para você conquistar. Você está ficando velho. Está perdendo a oportunidade. Está gastando o seu tempo com outras coisas. Eu quero repetir: tem muita terra para você conquistar. Vira para quem está ao seu lado, diga assim: chegou a sua hora. Vira para você mesmo e diz assim: chegou a minha hora. Deus separou esse momento e essa hora para você ganhar, para você vencer e para você conquistar
para a sua célula, para a sua tribo, para a sua equipe vencer, conquistar em nome de Jesus. Mas ainda assim, diga ainda assim, tem muita terra. Quanto mais você deseja, quanto mais você conquista, mais Deus tem para dar para você. É como um poço, de fato, um rio de águas vivas. Quanto mais você tira a água do poço, mais aquele poço produz água. Alguém já teve a curiosidade, eu não sei se já viu um poço convencional, que não é artesiano, que é aquele que você abre a tampa dele e olha para baixo, e tem as manilhas. Aquele poço, lá embaixo, ele tem uma coisa que se chama mina, né? Que é a fonte da água daquele poço. É a mina, tem um lençol freático e a água vai fluindo ali. Aquela água flui inadvertidamente, indefinidamente ou não? Não. Porque senão o poço ia fazer o quê? Tu já viu algum poço transbordar? Não. Mas por mais que você tire água, ele até vai descer um nível. Mas quando você olhar no dia seguinte, o nível da água vai estar onde? Novamente vai estar cheio. Tem muita terra para você conquistar. Quanto mais você pega, mais Deus tem para te dar. Quanto mais você serve, mais Deus tem para te dar. Por que eu não consigo isso? Porque às vezes você está querendo fazer isso no seu mérito, na sua força. Não, é pela fé. É pela obra de Cristo na cruz. De fé em fé, a justiça de Deus é revelado. O justo viverá da fé. Quem pode crer nessa palavra diz amém. Repete comigo, o justo viverá da fé. 3 ou 4 pessoas conseguiram entender. Fala comigo, o justo viverá da fé. Tem gente que entrou aqui oprimida hoje, triste, angustiada. Eu posso sentir no espírito, existe um fluir de angústia, pessoas angustiadas, mas eu quero dizer para você que o fluir de Deus é muito maior nesse lugar, a unção desse lugar é muito maior, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça as correntes, a unção que tira a aflição, a unção que cura as feridas, a unção que liberta o cativo, a unção que abre a vista aos cegos, a unção que abre os ouvidos aos surdos. Deus quer derramar da sua graça e da fonte dele sobre a sua vida nessa noite. Não duvide dele. Aliás, a única coisa que pode impedir você de receber de Deus é não acreditar que ele pode te dar aquilo que ele prometeu. Josué 14, versículo de 6 a 9, olha só que interessante, tem tanta bênção, que essa bênção passa a ser individual. Começou do povo, passou para as tribos e agora é individual. Vai para as famílias, vai para as pessoas. Josué 14, de 6 a 9, diz assim: uma delegação da tribo de Judá. A tribo de Judá fazia parte do povo de Israel e ela já tinha sua conquista. Mas dentro da tribo de Judá havia uma família, diga uma família. Essa família pode ser a sua família. Pode ser a sua família. Pode ser a sua família. Veio uma delegação da tribo de Judá, de uma determinada família, para pleitear diante de Deus alguma coisa, olha só. Então uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, como é que é o nome dele? Caleb. Filho do Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés. O que Caleb estava dizendo? Josué, se lembra? Lembra do quê? Daquilo que o Senhor disse a Moisés. Ou seja, Josué lembra da promessa. Tudo que Deus diz é promessa. Às vezes as pessoas têm medo de Deus, achando que Deus vai tratar das pessoas hoje como tratava no Antigo Testamento, dizendo: eu vou matar você, eu vou jogar peste na sua família, eu vou trazer enfermidade, eu vou trazer intranquilidade, eu vou dividir casamento. Deus não faz nada disso, isso é obra do diabo. A palavra de Deus, quando vem a profecia do Novo Testamento, é a profecia da graça, da bênção de Deus. Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que a abundância do céu seja derramada sobre você, porque Cristo já morreu e já pagou o preço para você ser abençoado. Toda maldição já foi levada na cruz, então para você só sobrou a bênção. Sobrou o quê? A bênção é uma terra para ser conquistada. Pisa nela aí. Diga: a bênção é minha. Agora você precisa aprender a dar nome a essa bênção. Caleb fez isso ao falar com Josué. Lembra da promessa que Moisés fez? Lembra? Fez para mim e para você.
Olha só, ele vai dizendo, o homem de Deus, Moisés, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia, eu tinha 40 anos. Quantos anos? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, um relatório de fé. Meus irmãos israelitas, eles foram comigo e se assustaram por causa do povo, de tal maneira que eles se encheram de medo. Diga medo. Porque o medo inibe a fé. Mas a fé é mais poderosa por causa da unção e vai tirar o medo do coração. Tem uma promessa de Deus para a sua vida. O que Josué fez? Eu quero a minha promessa. Ele queria um território. Como é que se conquista território? Conhecendo a promessa e entrando nela. Como é que se conquista o território? Repete comigo. Conhecendo a promessa e entrando nela. Você precisa entrar na dimensão espiritual. A dimensão espiritual é a dimensão da promessa de Deus para a sua vida. Promessa para ricos, para pobres, para feios e para bonitos. Promessas para pecadores, muito pecadores, e para pecadores, talvez que se julguem ser pouco pecadores. Não sei se dá para fazer essa distinção, mas o que eu quero que você entenda é que a promessa de Deus é para todos, ela é para você também. Ele já te viu, Ele já te achou, Ele já escolheu, Ele já fez a promessa, ela está feita. Você que não sabe, talvez, não conhece todas elas, mas procure conhecer, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Foi o que Caleb fez, me dá a minha parte, eu quero a minha promessa. Sabe, eu quero a minha promessa, eu quero a minha parte. Moisés prometeu para mim e para você, porque nós fomos verdadeiros no relatório que nós demos. Por isso, naquele dia, diz o versículo 9, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, da qual você caminhou, será herança permanente para você e para seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Diga aleluia. Aleluia. Ele foi lá reivindicar aquilo que era dele. Sabe, isso é muito significativo para nós hoje, porque nós também podemos, diga, eu posso reivindicar aquilo que é meu. Volto a dizer, não é seu porque você merece, não é seu porque você conquistou, mas é seu porque Jesus caminhou lá. Jesus entrou na terra, Jesus pisou na terra e ela se transformou terra da herança para aqueles que creem. Diga amém. Eu creio? Você crê? A terra é sua, a conquista é sua, a bênção é sua. Não abra mão disso, não deixa para depois. Para Josué, Deus disse assim: você está ficando velho. Sabe o que significa isso? Em breve você vai morrer e vai deixar de desfrutar muito daquilo que eu já te dei. Quando a gente vai deixando passar as oportunidades, a gente deixa de desfrutar muito daquilo que Deus já separou para nós. E às vezes morremos, dormimos no Senhor, sem nunca ter desfrutado da plenitude da bênção de Deus. Diz misericórdia. Mas eu quero dizer que isso não vai acontecer com você. Você vai desfrutar do melhor de Deus. O melhor de Deus já está aqui e já está liberado para você, para a sua conquista, para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz amém. E o que falta então? Diga assim, a posse. Falta tomar posse. Toma posse da herdade, toma posse da herança, toma posse da bênção. Então é necessário enfatizar para você que depois da reivindicação, como é que você reivindica? Daqui a pouco nós vamos terminar e nós vamos fazer aqui oração, e você vai levantar a sua mão e vai dizer: Senhor, essa promessa, você tem uma promessa? Quem tem uma promessa? Então você vai dizer essa promessa aí, que está na sua mente, que está no seu coração, diz assim: ela é minha em Cristo Jesus, eu quero tomar posse dela. Reivindica ela para você, seja ela qual for, a bênção da família, a restauração familiar, a cura de uma enfermidade, a unção do Espírito, o crescimento ministerial, muitas bênçãos, todas elas. A Bíblia diz que aonde pisar a planta do seu pé, essa terra é sua. Então assim, existem centenas e milhares de promessas sobre a sua vida.
Mas existe uma diferença entre a reivindicação e a posse. Existe um espaço aí, e eu queria que você aprendesse isso nessa noite. Josué estava habilitado, Josué estava pronto, Josué estava preparado. Quando eu falo Josué, lembra Caleb. Caleb estava pronto, Caleb estava preparado, Caleb estava habilitado. Foram 45 anos. Quantos anos? 45 anos esperando, aguardando o momento dele entrar e tomar posse da terra. 40 mais 45 igual a... Agora a idade dele era 85 anos. Olha só o que a Bíblia diz, 14 de Josué, de 10 a 12. Agora, como você vê, em todos esses, quantos anos? Em todos esses, 45, está escrito ali 45, porque quando... Josué 14, de 10 a 12, solta aí. Ah, muito bem, agora sim, vamos lá. Voltando a fita, né? Agora, como você vê em todos esses, 45. Eu tenho a boa notícia para você. Você não vai precisar esperar 45 anos. A não ser que queira. Talvez nem consiga. Não dê tempo. Jesus volte antes. Né? Então Caleb disse assim: agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Você sabe que durante esses 45 anos, toda a geração de Caleb morreu no deserto. E morria um, e morria outro, e Caleb e Josué passavam no meio deles assim, e devia dizer, recitar, né, declarar, confessar o Salmo 91, diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa? Pode cair ali, o pum, morreu, aí caiu, aí cadê? Aconteceu, mas você não será atingido, porque tem uma promessa. Já percebeu como a promessa é importante? Eu vou dizer para você uma coisa, talvez se escandalize. A promessa é mais importante que você. Tá bom? Deus é amor, Ele é bom. E Ele preparou essas promessas para quem? Para você. Para você fazer o quê? Desfrutar dela. Deus é fiel em cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra, sua promessa. Então, se você quiser, é sua. Se você não quiser, o seu tempo vai acabar e você não vai desfrutar dessa promessa. A promessa é mais importante. Mas uma promessa sem ter quem a desfrute, acaba não tendo valor nenhum. Do que adianta o céu, se ele não estiver cheio de pessoas salvas por Jesus Cristo? É por isso que ele insiste, é por isso que nós insistimos, é por isso que a pregação da palavra continua, é por isso que o Evangelho, as boas novas são pregadas, para que mais e mais pessoas conquistem, recebam, herdem as promessas de Deus. Deus é bom, repete. Deus é bom para você. Diz assim: Deus é bom para mim. Deus é bom para minha família. Talvez você não esteja vendo isso hoje, talvez você não consiga perceber, não consiga sentir a bondade de Deus, mas isso não anula a verdade de que Deus é bom. O momento em que os seus olhos abrirem e você crê na promessa, você vai ver que essa nuvem negra que anda sobre a sua cabeça, igual da família Adas, ela vai sumir e a glória de Deus vai se manifestar. Assim como o sol nasce no dia seguinte, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém. E Caleb dizia: agora eu tenho 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Tudo que eu fazia antes eu consigo fazer agora. 85, Giovanni. 85. E aí ele perde novamente. O versículo 12 diz assim: portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que quando fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu.
Quem crê na promessa não morre enquanto ela não se cumprir. Vamos repetir? Quem crê não morre enquanto não se cumprir. Abraão achou que tinha acabado, mas aos 99 anos, Deus cumpriu a promessa. Isaac nasceu. Jonas achou que tinha acabado, quando ele fugiu da ordem de Deus, e acabou sendo jogado dentro do mar revolto de uma grande tempestade. Ele achou que era o fim da vida dele. E aí veio um grande peixe e engoliu ele. Aí ele achou, não morri afogado, mas Deus está com raiva de mim, mandou um peixe para me engolir. Mas Deus guardou ele no ventre do peixe por 3 dias. Sabe, às vezes a gente pensa que está tudo acabado, mas não é o fim, é apenas o começo. Se tem uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Eu posso continuar contando história. Uma vez jogaram Jeremias dentro da cisterna. Quando o povo de Judá caiu, o reino de Judá caiu, e Nabucodonosor invadiu o território de Judá, e Jeremias estava dentro de uma cisterna vazia, de um poço cheio de lama para morrer lá dentro. Desceram ele no poço, deixaram ele atolado na lama para morrer lá dentro. E o povo invadiu a Babilônia, os soldados da Babilônia invadiram, mas quando eles invadiram, os soldados inimigos, eles tinham uma ordem: vocês trazem o rei, mata quem tiver que matar, menos um profeta que tem lá, que chama Jeremias. Não falem nada para Jeremias, ele que sabe o que vai acontecer com ele. Se ele quiser vir para a Babilônia, vocês tragam ele para a Babilônia. Se ele quiser ficar lá, deixa ele lá. Não mexa com ele. O rei da Babilônia, o rei inimigo, deu ordem. Sabe, às vezes a gente pensa que acabou, mas não acabou não. Se tem uma promessa e você crê nela, se você despreza a promessa, ela não lhe diz respeito. Mas se você crê na promessa, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Dá um aplauso a Jesus agora. Essa era a fé de Caleb. Ele não pleiteou apenas estar vivo. Tem gente que quer ter vida longa, e o Salmo 91 promete isso, mas ele não pleiteou apenas estar vivo, mas também com saúde e força para lutar, para conquistar. Ele não queria ficar aposentado, com a perninha para cima, tomando chá, jogando baralho com os outros velhinhos lá na esquina, na quadra, sei lá onde, na praça. Ele tinha força para conquistar. Quem é crente aqui? Irmão, quem é crente é como Caleb. O crente, ele não quer o caminho mais fácil. Ele quer conquistar a terra de gigantes. Porque o caminho fácil é fácil. A conquista não é grande. Irmãs, não sejam fáceis. Jovens, não sejam fáceis, porque a conquista fácil não tem valor. O crente, ele gosta de desafio. Desafio. Porque ele quer invadir e conquistar a terra de gigantes. O que eu quero dizer com isso? Dei uma dica para os que estão pretendendo casar, e muita gente quer, né? Não facilita, não. Deus vai agir. Não facilita. Não facilita. Não, é a terceira vez. Não facilita. A terra boa é aquela terra que tem gigante. E se tem uma conquista que você precisa e você quer muito, uma promessa que você precisa e você quer muito, eu tenho certeza, é porque tem gigante lá tomando conta dela. Tu vai ter que expulsar o gigante de lá. Crente não quer caminho fácil, crente quer conquistar a terra de gigante, estabelecer o território, fazer com que a promessa se cumpra, para que a glória seja de Deus. Diga, a promessa é minha, mas a glória é de Deus. Uau, dá um aplauso a ele. Sempre haverão gigantes pleiteando o seu território, a sua alma, a sua mente, seus sentimentos, seu corpo, sua família, sua célula, seu ministério. Sempre vai ter gigante pleiteando a sua terra, querendo a sua conquista. Sempre vai ter.
E para tomar posse, tem que botar esses gigantes para fora de lá. Esses gigantes são sofismas, irmãos. Josué lá e Caleb lutaram contra gigantes de verdade. Homens fortes, como Golias e os descendentes de Anaquim, os Enaques, enfim, toda essa gente. Mas os nossos gigantes, eles são espirituais, eles são da alma, são da mente, são mentiras, são factoides, são sofismas, são fortalezas, mas são gigantes e eles perturbam demais. Como é que Josué conseguiu essa conquista? Como é que Caleb conseguiu essa conquista? Porque ele confiava, diga assim, na força do Senhor para expulsá-los. O que ele cria? Que o Senhor lutaria por ele. Quando foi uma promessa, o Senhor disse que iria diante de mim e expulsaria os gigantes daquela terra. Irmão, era a família dele. Quem era? Você acha que as famílias que conquistaram o oeste americano, que eram chamadas de pioneiros, tiveram que lutar contra índio, estabelecer fazenda no deserto? Aqui no Brasil a mesma coisa. Quando o sertão vai sendo conquistado e as famílias vão entrando, vão penetrando, famílias conquistam mais até do que nações. Porque existe um elo, existe uma aliança, existe uma força, existe uma unidade. Uma nação, uma cidade, elas discutem entre si pelo poder, pela posse do dinheiro, mas a família não. A família se une e luta por um bem comum. Qualquer família é assim. Por isso Deus honra tanto as famílias. Não despreze as famílias. A família diz aí que é a célula máter de uma sociedade, e é verdade, hoje o que a sociedade quer fazer é destruir a família, mas as igrejas prezam pela família, por filhos educados, obedientes, que fazem os pais prosperarem. Família faz prosperar, sabe? Caleb, ele juntou a família dele, o clã dele, olhou para as cidades e disse assim: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu sobrinho, meu sobrinho, meu sobrinho, meu sobrinho, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, todo mundo com arma, vamos lá, o velhinho de 86 anos, ó. Essa foi para o Clebinho, mas ele nem olhou, né? Caleb, ó. Tem mais. Sempre tem mais. Sempre tem mais para a sua família, sempre tem mais para você. Se tem promessa, Deus vai abrir caminho. Não enfraqueça, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ele vai aplainar caminhos na sua frente e vai fazer os gigantes fugirem desse teu território. Glória a Deus. Rapaz. 45 anos, me lembrei, tanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Agora para, depois vai ter isso. Tremeu na base aí não? De Nutella não, hein? São, né? Para terminar então. Graças a Deus, alguém falou aí, né? Pensou, né? Fala pra caramba. Você não viu nada. Isso porque no reencontro eu fiz uma palestra de 3 horas, diz aí, não sei, não contei não. 3 horas, hein? Mas teve gente que foi curada lá, hein? Batizada no Espírito Santo. E a paz de Deus inundou o coração de muita gente lá, glória a Deus. Deus deu ideias para prosperar. Eu já tive testemunho de empresário dizendo assim: Deus me deu a resposta. Irmão, não tem nada com isso. A glória é de Deus. Fico feliz porque Ele me usou naquele dia. Então fica sentadinho aí, porque Deus tem uma bênção para você ainda. Não vai embora não. Josué 14, versículo 13 diz assim: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. E até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Quiriate Arba.
Kiriat Arba é cidade de Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E depois dessa conquista, a terra descansou da guerra. Kiriat Arba